Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso estudo. Falaremos hoje sobre o perdão. O perdão significa um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Então a gente vê que a gente passa situações na vida, porque nós somos espíritos que reencarnamos e vivemos várias vidas, né? Então nós fizemos algumas coisas erradas no passado e temos muito aprendizado ainda. Então nós passamos situações difíceis na vida e vamos trazer elas para nós agora. Por exemplo, discussões em família, com pessoas que a gente ama, uma rejeição que a gente sofre ou a gente acha que é amado menos. Uma rejeição na internet, esse cyberbullying que acontece hoje em dia, alguém posta um comentário ou dá um dislike ou uma foto que venha nos comprometer, venha nos trazer um aborrecimento, a gente perde alguma coisa, seja que alguém roubou. Então a gente passa várias situações de doenças, de limitações, que venham nos trazer, às vezes, uma tristeza, seja em relação a alguém, uma mágoa, seja em relação à vida. A gente também tem mágoa em relação à vida. Mas a gente tem que entender que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui para aprender. Cada situação difícil que a gente passa é para desenvolver em nós as nossas virtudes, a bondade, a compreensão, o amor, entender que a gente não deve cometer esses erros com o próximo. Então vamos lá, Jesus nos trouxe o ensinamento do perdão em relação a isso. Porque quando a gente perdoa, a gente aprende, a gente limpa dentro de nós. E a gente aprende a não fazer o erro que o outro fez que nos magoou. Mas vamos entender esse processo. Olha lá, ó. Quando Jesus estava ensinando sobre perdão, Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro, perguntou para ele: Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? Pois naquela época as informações das pessoas, dos rabinos, das religiões, era que a gente deveria perdoar até 7 vezes, até 3 vezes, né? Jesus respondeu: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que já fiz as contas, 490 vezes. Cada ofensa que o irmão fizer. Muita coisa, né, gente? Mas Jesus não usou esses números por acaso. Tem uma razão de ser. Quer ver, ó? No Velho Testamento, retrata de uma forma figurada o início da humanidade, a criação da terra. Então, lá retrata que Adão e Eva tinham os filhos Caim e Abel, e Caim, por não gostar do amor que Abel tinha por Jeová, que era o Deus dele na época, por ciúme matou Abel. E ele foi expulso por esse Deus Jeová para ir habitar outras terras. E ele ficou com medo de ir sozinho, porque ele falou: o pessoal vai saber que as pessoas vão saber que eu matei meu irmão e eles podem me matar. Aí Jeová disse: não será assim, se alguém matar, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Aí a história anda no Velho Testamento e nós chegamos até o tempo do tataraneto de Caim, que é Lameque. Lameque tinha 2 esposas e um dia chegou em casa dizendo: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou no pé dele, ele matou. Porque 7 vezes Caim será castigado. Ou seja, quem fizer alguma coisa contra Caim, Jeová disse que seria castigado 7 vezes. Mas quem fizer alguma coisa contra ele será castigado 70 vezes 7. Olha o número que Jesus falou. Lameque deixou marcado na história do Velho Testamento que a vingança deveria ser 70 vezes 7 vezes. Se vingar de alguém, né? Uma coisa errada que fizer. Então Jesus veio colocar, usando essa expressão 70 vezes 7, que nós não devemos vingar, que nós devemos sim perdoar essa quantidade de vezes,
né, em confronto com aquilo que estava no Velho Testamento, que o pessoal, de certa forma, adotava. Não estava adotando tanto, porque tinha a lei, né, de olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se você fez uma coisa errada, você vai ser, machucou o braço de alguém, você vai ser ferido o seu braço. Quer dizer, já não é mais 70 vezes, mas tinha isso na mentalidade das pessoas. Então ele veio trazer que a gente não deve vingar, a gente deve perdoar sempre. 490 vezes é uma forma de dizer sempre. Ele estava indo contra o ensinamento antigo, né? Que não devia ser respeitado mais. Então, Jesus quis dizer que se alguém me ferir, eu tenho que engolir minha raiva. Olha, nós não podemos nem engolir nossa raiva e nem explodir nossa raiva para os outros. Quer dizer, nem implodir dentro de nós, nem explodir. Porque, de qualquer forma, a gente acaba machucando o nosso organismo, o nosso perispírito. Nós vamos acabar enfraquecendo o nosso sistema imunológico e ficar dentro de nós, com aquela energia, um autoenvenenamento. A mágoa começa a nos consumir, né? E matando a alegria e o prazer da gente viver. Então, se eu não posso revidar, eu também não devo engolir, o que eu devo fazer? Aí, né? Esquecer? Perguntaram isso na questão 440, no livro Consolador para Emmanuel. Perdão e esquecimento deve significar a mesma coisa, então eu tenho que esquecer o que me fizeram? Perdoar é isso? Perdão e esquecimento devem caminhar juntos, disse Emmanuel, ou seja, a gente só consegue perdoar quando a gente esquecer a dor que a gente viveu, tirando aquela energia, é esquecer aquela dor, né? Não é esquecer o acontecimento. A gente acaba, quando perdoa, até esquecendo, passa, nem lembra mais os detalhes. Quando a gente lembra detalhe, é que a gente não perdoou. Mas quando a gente esquece a dor, a mágoa, vai ficar só um fato. E esse fato não machuca. Quando a gente não sofre para lembrar, quando a gente lembra, é que a gente esqueceu, a gente perdoou, né? Esqueceu a dor, né? Porque nós temos em nossa vida o inimigo que devemos perdoar, né? Nós reencarnamos pela lei da reencarnação, que é a lei do esquecimento, certo? Nós esquecemos provisoriamente para poder, ou seja, tira-nos aquela dor provisória, né? Para a gente poder conviver com aquela pessoa que às vezes é o nosso inimigo ou que é a nossa vítima, que deve nos perdoar. Então, pelo esquecimento da dor é que a gente vai conseguir refazer as nossas relações de novo. Veja que às vezes a gente fala assim, pô, igual o menininho ali, pô, meu pai e minha mãe gostam mais da minha irmã, tal. Mas será que eles não foram vítimas nossas no passado? Será que meu pai e minha mãe, eu não matei eles? Eu não dei um desgosto muito grande? E talvez ele tenha mais amizade com a minha irmã do que comigo. Não é gostar menos, é que tem mais amizade às vezes com o outro. Às vezes vem aqui dentro daquela coisinha de alguma coisa, não é muito legal com aquela pessoa da família. Mas não é que as pessoas se esforcem em nos amar. É que existe mesmo aquela trava do passado, mesmo com esquecimento. Então nós estamos aqui para fazer conquistar novamente, mostrar, ó, eu sou uma pessoa valorosa, olha, eu sou uma pessoa confiável. Veja que precisa ter uma nossa modificação, não exigir do outro, a gente se modificar. É isso que Jesus quis dizer com o perdão. É uma melhora nossa, exigir do outro não, é nós que temos que modificar o nosso íntimo. Vamos lá, ó. Existem fases no perdão. A primeira, sem dúvida, não revidar o mal. Aconteceu alguma coisa, releva aquele momento, né? Porque o nosso perdão, ele vai começar na nossa cabeça, vai para o nosso coração e depois para a ação. Então, vamos ver lá, ó, lá, ó. Primeiro a gente tem que apagar aquela raiva, entendeu? Então seria bom a gente afastar das pessoas no momento da discussão, para não dar aquela... A pessoa falou, e a gente brigar e virar aquele fuá. Claro que a gente tem que aprender a dar limite, a gente tem que aprender a deixar a pessoa respeitar a gente, mas tem casos que é melhor a gente afastar naquele momento.
distrair um pouco, esfriar a cabeça e depois a gente enfrentar a situação de forma construtiva. Nunca esquecer da prece, que é a prece que vai nos ligar a Deus, ligar aquelas energias boas, que vai nos inspirar. O nosso anjo da guarda, espíritos protetores vão nos inspirar se a gente tiver aquela vontade mesmo de sair daquela situação de uma forma melhor. A segunda fase é do discernimento, é entender o que aconteceu. A gente tem que entrar no nosso quarto, ficar sozinho, entender, olha, o que eu estou sentindo? É raiva? É mágoa? É o quê? É tristeza? Por quê? Porque a pessoa me feriu? Por que será que a pessoa me feriu? Por que será que eu me ofendi tanto com aquilo? Né? O que está acontecendo com a pessoa, comigo? Né? O que foi que eu fiz? Ah, eu não fiz nada, mas na outra vida, a gente não sabe. Às vezes a gente está sofrendo uma situação difícil, seja um acontecimento na vida, seja uma dor que nos chegou pela mágoa de alguém, porque a gente magoou no passado e hoje vem a nossa expiação. Né? Ou eu posso ter feito nessa vida mesmo. Você já reparou, quando a gente está muito irritado, a gente atrai pessoas irritadas. Porque onde a gente está muito irritado, a gente magoa o outro, às vezes fala meio bravo com o outro, a gente encontra mais para frente alguém que vai falar assim com a gente também. É a lei de ação e reação chegando até nós. Então é importante essa parada para a gente sair do vitimismo, porque a gente só vê a dor da gente, o que o outro fez. Esquece de ver, pô, se chegou essa vibração, essa energia até mim através dessa atitude, porque eu tenho essa energia dentro de mim, né? Eu tenho, de alguma forma. Vamos lá. Então, o perdão vai vir através da compreensão, é a fé raciocinada. Primeiro a gente tem que entender, para depois a gente perdoar. Entender que nós todos somos filhos de Deus, não somos maus, estamos ignorantes e equivocados. Né? E a gente faz parte disso também, porque se erram conosco, nós também erramos para com o próximo. E se recebemos, como eu falei, é porque recebemos através da lei de ação e reação, seja do passado, seja das pequenas ações que nós fazemos hoje. Tirando aquelas pessoas, Jesus, Chico Xavier, que já trabalhava por bem, né? A maioria das pessoas ainda age, eu faço, eu recebo. Poucos conseguem neutralizar e não dar de volta aquilo que recebeu de mal do outro. A gente está sempre nessa troca, né? Seja com aquela pessoa, seja com o outro. No trânsito, a pessoa vai com raiva, a pessoa descarrega toda a raiva que ela tem na vida no trânsito, começa a brigar, quer dizer, e quem está ali envolvido também, porque ninguém é vítima de ninguém, certo? Jesus agia dessa forma, né? A compreensão dispensa o perdão. Quem compreende não se ofende. A gente vai com o tempo, com o amadurecimento, entender. Alguma coisa eu fiz, então é uma oportunidade de eu me melhorar. Né? Então, para perdoar é necessário a gente se desiludir. Nós não somos vítimas do erro alheio, como eu disse, e diminuir a expectativa em relação aos outros, à vida, aos acontecimentos. Então eu quero que o outro seja bonzinho do jeito que eu quero. Eu quero que o meu namorado me dê segurança, seja carinhoso. Mas ele é ele. Ele é o que ele conseguiu chegar até hoje ali, naquela situação. Às vezes não é tão carinhoso, mas é uma pessoa honesta. Então, assim, a gente não pode querer que os outros sejam do jeito que a gente quer, né? A gente tem que entender que a pessoa está num processo de evolução que nem a gente. E a gente tentar se magoar menos. Né? Entender que a vida ela nos traz acontecimentos para a gente se melhorar e nem sempre são bons esses acontecimentos, né? E às vezes as pessoas estão no degrau evolutivo que nós deixamos elas no passado, né? E hoje estão aí para a gente se entender. Né? Então o olhar que a gente tem em relação às coisas que acontecem com a gente define a nossa vida. Muita dor, muito da dor, do sofrimento, são resultantes de acontecimentos que acontecem em nossas vidas, são consequência das interpretações das circunstâncias vivenciadas. O que quer dizer isso? Por exemplo, 3 pessoas olhando um quadro, cada um dá
uma interpretação para aquilo. Se a gente interpretar a dor que chega até nós como uma forma de melhora íntima, a gente vai transformar aquilo numa coisa que você vai chegar e falar, ainda bem que eu estou vivendo, mas ainda bem que eu já consegui ver de uma forma diferente, né? Eu cheguei a um problema na minha vida, eu vou enfrentar, eu vou perdoar e eu vou superar. Isso traz alegria, a superação. Outra terceira fase do perdão é retirar a mágoa dentro de nós. Tirar o nosso coração. Nós já entendemos que nós não somos vítimas, que nós precisamos, com aquela dor, subir um degrau na nossa evolução, e aí a gente vai agir em nós. Porque o perdão não tem nada a ver com o outro. É uma questão que tem que ser resolvida em nós. Por exemplo, uma pessoa vem e briga comigo. Então, eu fiquei magoado. Então, vou lá pensar. Pô, será que eu brigo com os outros assim? Será que eu posso não brigar dessa forma, mas será que eu não irrito os outros a esse ponto? Aí eu vou falar, não vou fazer mais isso. Então, não importa o que o outro fez para mim, importa o ensinamento que eu peguei para mim. Essa proposta das leis de Deus, que a gente pegue aquilo que chegou até nós e aprenda. E o outro vai aprender, o outro vai se ver, vamos dizer, entre aspas, com a lei de Deus, né? Uma forma normal, como nós estamos recebendo, ele vai receber no futuro, não de nós. Porque a gente vai aprender a perdoar. Então, o que nós vamos fazer? Compreendemos e aí nós vamos tentar a mentalização do perdão. Essa mentalização está num livro chamado Perdão, de Nelson de Moraes. E ele faz o seguinte, para a gente, antes de dormir, pensar na pessoa que a gente precisa perdoar, pensar que a gente está limpando o nosso coração, visualizar isso, mentalizar isso, tirando todo o ódio, aquela energia ruim. A gente faz isso durante um mês. Quando a gente se sentir bem, achar que já tirou aquela energia ruim, a gente passa para o outro passo, que é começar a mentalizar uma aproximação entre nós e aquela pessoa que nos feriu. Então a gente começa a nos ver cada dia mais próximo, até que um dia a gente dá a mão, aperta a mão da pessoa e fala, eu te perdoo. Num outro momento, a gente já começa a nos ver abraçando a pessoa e realmente perdoando. Isso a gente pode fazer durante muitos dias, às vezes meses. Vai chegar um momento que a gente vai limpar do nosso coração a parte energética daquela energia ruim que ficou. E vai ver que o nosso sentimento, quando a gente olhar para a pessoa, porque vai ter aquela aproximação de olhando a pessoa não é tão ruim assim, a pessoa faz isso de bom, vamos ver o lado bom da pessoa. Ela é isso e isso, faz isso e aquilo de bom, como nós também. Então a gente vai conseguir perdoar o outro, certo? Dessa forma. E a quarta fase do perdão é quando a gente tira isso dentro de nós, a gente volta a viver normalmente, limpou a mágoa, perdoou, prossegue a vida. Quem sabe com o tempo realmente uma reconciliação física acaba acontecendo, né? Mas da gente perdoar, a gente fez a parte da gente, certo? Porque assim, quem perdoa se liberta, ele encerra o ciclo da lei de ação e reação. Eu encerro ali, eu vou caminhar adiante. Se eu recebi aquela energia ruim através daquela ação do outro, porque eu fiz no passado ou nessa vida, como eu não joguei isso de novo para a pessoa e eu não fiz isso com ninguém mais, o que aconteceu? Eu me libertei, quebrei o ciclo, né? E agora, ao outro vai acontecer com ele que ele só vai quebrar esse ciclo quando resgatar o mal, quando tiver o perdão da consciência dele. A gente dá o perdão para o outro, mas é a consciência do outro que vai libertar ele, entendeu? Então, por isso que a gente não tem que ficar querendo fazer vingança. E o efeito do perdão em nós? Paz íntima, alegria, sensação de leveza, harmonia, equilíbrio, um sono tranquilo. Vale a pena a gente tentar isso daí, né? Fugir do perdão é somatizar, é colocar em nós essas dores no nosso corpo, né? A mágoa leva a desequilíbrios físicos, mentais, espirituais.
a gente somatiza isso daí, essa química acaba desencadeando uma química no nosso organismo, né? Essas energias ruins afetando órgãos, né? E também pode trazer obsessões, problemas de vinganças, se estender nas outras encarnações. Mas não adianta a gente tentar dar o falso perdão. Qual que é o falso perdão? Aquele negócio que você vê na televisão. Eu perdoo, mas, né, ele vai ter que pagar. Eu perdoo, mas eu quero justiça. Né? A gente faz isso. Então, assim, quando eu falo perdoo, mas não esqueço o mal que fez, perdoo, mas ele é infeliz, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. A mágoa está presente, a gente não perdoou. Lembra que a gente esquece a dor. Quando eu falo isso, dessa forma, eu não esqueci a dor. Eu estou me enganando. Né? A lei de justiça, amor e caridade é a justiça junto do amor e a caridade. Ou seja, Deus vai fazer a justiça tentando, conforme a gente dá a condição, ser mais amoroso possível. Então, cada um vai prestar contas da sua consciência dos atos praticados. Ninguém fica impune. Quando acontece alguma coisa, a gente planta algo errado, ela vai retornar nessa encarnação ou na outra, para o nosso corpo, para o nosso psiquismo e nas circunstâncias da vida. Então, quando Jesus falou, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem, quer dizer, se eu tenho uma coisa que eu fiz errada no passado, vai acontecer para mim, mas não através de uma pessoa. Não tem que ser através de uma pessoa. Eu posso ter uma doença dentro de mim, eu posso cair sozinho e bater a cabeça, né? Eu posso jogar meu celular sem querer dentro da privada, do vaso sanitário, quantas vezes já aconteceu. Quer dizer, vai acontecer, não precisa de ninguém para isso. Então a gente não tem que nem querer vingar do outro e tem que perdoar, porque o outro já vai ter o seu problema para resolver no futuro. E pedir perdão, se a gente errou, devemos pedir perdão. Se a pessoa não perdoar a gente, já é um problema da pessoa, né? Às vezes não tem condições, mas também podemos fazer essa mentalização para aproximar, pedindo perdão. Ao invés de dar o perdão, se o erro é nosso, pedindo perdão à noite. Até quem sabe a gente consegue. Mas a melhor forma de pedir perdão é fazer o bem para aquela pessoa que a gente errou. Se não tem condições, faça o bem para o outro. Mostre a Deus que você se redimiu, né? Aí, se a gente tiver aqui, na próxima encarnação, resgatar aquilo, vai ser de uma forma mais branda. Porque o importante para Deus é a gente entender que não deve errar. Isso é importante. Né? É o aprendizado e não Deus vai ser duro conosco, porque a gente também tem que tentar auto-perdoar-se, que é auto-aceitar. Nós estamos ainda em aprendizado, nós vamos ter quedas, então a gente tem que se perdoar. Se a gente não perdoar, a gente fica naquela sistema de culpa e arrependimento. O arrependimento ainda joga nós para um próximo etapa, mas a culpa nos deixa ali, só pensando e a gente engessa a vida. Não, eu errei e eu vou tentar fazer a coisa certa daqui para frente. Como eu disse, Deus nos perdoa e a gente sempre pede o perdão para Deus. Pai, no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Veja que a gente pede para Deus com obrigação nossa também de perdoar o próximo. E Deus perdoa? Foi perguntado no Consolador para Emmanuel, na questão 333. Sim, os débitos são resgatados nas reencarnações. Esse é o perdão de Deus. Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos com amor para resgatar as nossas dívidas. Veja que nós temos que estar disposto pelo arrependimento ao trabalho e de boa vontade. Então, gente, às vezes chega situações na vida da gente que são difíceis, vamos tentar entender, vamos entender o que a gente passou, né, fez no passado, fez nessa vida, e toda oportunidade de dor, de mágoa, vamos tentar trazer para o nosso aprendizado, né? Que Deus ampare a todos nós, fiquem em paz. Tchau!